Bom, vamos colocar um aspecto moral na prática fenomênica da mediunidade. Tudo que a gente vai fazer na vida tem uma pergunta. Isso que eu vou fazer é útil para mim ou é útil para a outra pessoa? Então, tudo que a gente vai fazer na vida é movido pela notícia de que é útil para mim. Eu estou dizendo eu, o ser humano, hein? O ser humano é que é assim. Na atualidade terrestre, a gente é assim. Ou nós aceitamos isso, ou então nós ficamos fora da realidade. Agora, não é gostoso aceitar isso. Jesus falava assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, tudo que ele fazia visava o bem do outro, e não o dele. Mas nós não fazemos isso. Nós viemos para ser servidos, e não para servir. E quando a gente serve um pouquinho, é porque daquilo decorre ser servido. Não era isso que era para acontecer. Então, a gente precisa de, pelo menos, conseguir separar alguma coisa na vida para fazer, onde o servido, a pessoa servida, não vai ser nós, a gente. Vai ser o outro. Então, no processo fenomênico da mediunidade, os médiuns deviam ter esta incumbência, atuar para servir, e não para ser servido. Assim, mas eu não posso ser servido? Até pode, mas por tabela, por consequência. Jogue para servir e confie que você vai ser servido. A sabedoria divina cuida disso. Mas não tente ser servido, tente servir. Na mediunidade, no resto das coisas, você seja servido. Até você aprender a lição da solidariedade. Quando você aprender, você sempre jogará para servir. Mas isso é lá para o futuro. Por agora, a gente está jogando para ser servido. Todos os nossos relacionamentos visam o nosso bem, e não o bem do outro. A diferença entre nós e um predador, a diferença é pequena. O predador é aquele que, para ser servido, ele não se importa com a destruição do outro. Para eu ser servido, você pode até se danar todo que eu não ligo, contanto que eu seja servido. Esse é o predador. Então, predador a gente não deve ser. Em nenhuma hipótese. Então, egoísta é o quê? Bom, é a metade do predador. O egoísta é aquele que quer ser atendido o tempo todo e, de preferência, que o outro não seja. Agora, o indivíduo normal, não egoísta, é aquele que quer ser servido e o outro pode ser servido também. E se sobrar alguma coisa, até eu deixo. A minha ação, eu não me importo se você for um pouquinho servido, mas o principal sou eu. Esse é o normal, é o melhor que nós conseguimos. Jesus falou que ele operava para servir, não para ser servido. E esse era o caminho. Pois bem, então na hora da mediunidade, quem é que vai ser servido? Vamos figurar que quem vai ser servido é um espírito desencarnado. Porque a mediunidade fenomênica lida com espíritos. E os espíritos vão ganhar, vão se beneficiar. Porque os espíritos necessitados são trazidos aos trabalhos mediúnico-fenomênicos dos centros para serem servidos. Os espíritos trouxeram para ser tratados. É como o médico está lá no hospital para quê? Para curar os doentes. Então os doentes vão lá para serem tratados e curados, atendidos, medicados pelo médico. Então o médico vai fazer tudo que ele pode, que ele sabe, tem condições de fazer,
para que o indivíduo esteja bem. Aí ele serviu. Se o outro não ficar servido, não é problema do médico, é problema dele. Ou ele não merece, ou a lei divina decretou que ele vai ser levado, enfim, alguma coisa acontece, mas é dali para lá. O papel do médico é fazer tudo o que ele pode para o outro ser medicado idealmente, tratado do melhor modo possível, e agora, dentro do possível conhecido, ele está agora por conta da lei geral que rege o mecanismo da cura. Então o médico fazendo isso, ele está tranquilo. Médico no hospital. Quem chega lá é o doente, é o paciente, foi para ser tratado. Então no centro espírita, quem chega é o paciente, foi para ser tratado. O pessoal que está lá foi para tratar, para servir, não para ser servido, para servir. Bom, isso no centro espírita em geral. Agora, no processo fenomênico da mediunidade, aí é um local especializado onde os pacientes são espíritos. E eles chegam para ser tratados. E os recursos disponíveis, que são produzidos pelos bons espíritos e pelos médiuns trabalhadores. Os médiuns trabalhadores se dividem em vários grupos. Um destes médiuns trabalhadores é o médium fenomênico, que é aquele que vai lidar diretamente com o espírito. E ele vai lidar para servir o espírito. Com o serviço dele, o espírito vai ficar medicado. Ele não precisa saber como é que foi que aconteceu a medicação. Ele só precisa saber que com o esforço dele, o espírito fica medicado. E com isto, ele se propõe a ser um instrumento de medicação. Então ele vai ser útil. Com o trabalho dele, a utilidade foi feita. Se o espírito melhora ou não, é problema do espírito e de Jesus. Não é mais do médium. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez. Se um médium fizer isso, é tudo que precisava. Pois bem, agora os técnicos, os outros médiums não fenomênicos, por exemplo, eu e os outros companheiros que ajudam os médiuns ali a trabalhar, estes aí estão lá para criar condições a fim de que os médiums fenomênicos, vamos chamar de MF, médium fenomênico, MF, só para simplificar, porque está muito comprido, né? Médium fenomênico está muito comprido. MF é mais fácil. Então, os MF estão lá para ofertar a utilidade possível. Ele nem sabe qual que é. Não precisa saber. Você está lá para ofertar a utilidade possível. Isto é ele está lá para quê? É para ofertar a utilidade possível. Agora, como é que eu vou fazer? Isso ele precisa saber. E este como pode ser melhorado cada vez mais. E com o tempo pode se melhorar cada vez mais o como operar para o espírito ficar melhor servido. Porque a finalidade é essa. Médium fenomênico nenhum vai perguntar assim, mas e eu? Que hora que vai chegar o meu ganho? O que é que eu vou ganhar com isso aí? Olha, a teoria da mediunidade fenomênica lhe diz que você deve ser desprendido. Você veio para servir. Se fizer isso, o seu ganho é depois, em várias outras conjunturas. Você vai ter melhor saúde, você vai ter melhor bem-estar, uma porção de encrenca que poderia acontecer com você por causa do seu mau merecimento lá, mas não vai mais acontecer por causa do seu bom merecimento aqui. Você serviu abnegadamente, desinteressadamente, voltado para o bem do outro. Neste caso, este ganho que você merece vai cair na sua vida de algum modo. E quem controla isso é a sabedoria divina. Você não precisa se preocupar com isso. O seu ganho é garantido. Mas por agora não pense em você. Para fazer um ganho excelente, faça aquele
siga aquele conselho que a Maria Dolores dá naquela poesia. Esquece-te, consolando o mundo em toda parte. O mundo, tudo que cair no seu alcance, console, ajude, sirva. Esse é o papel do médium. Médium fenomênico. E então, o médium não tem que pensar nele. Ele não tem que tomar providência para ele ser mais bonito, para ele ser mais bacana, para ele ser mais elegante, para ele ser mais fiel, para ele ser mais inteligente, para ele ser mais exato. Não mexa com você. Faça o que você pode visando o bem do outro. E esqueça-se, esquece-te, diz Maria Dolores. Esquece-te. Bom, esta é a finalidade. Nós temos que malhar muito isso, porque os médiuns, na medida que eles vão servindo, e vão aparecendo e tal, eles vão tendo prestígio, e eles gostam do prestígio. Aí eles começam a jogar para o prestígio também. Fala, bom, vou fazer assim, que é mais bacana, e vou fazer assim e tal. Quer dizer, sem ele perceber, que o médium se prestigia inconscientemente. Ou se é um pouco consciente, ele vai treinando tanto, que daí um pouquinho ele fica inconsciente, que ele está ostensivamente procurando ser servido à custa da mediunidade. E não é para fazer isso. A ter que fazer isso é melhor você não mexer com a mediunidade. Agora, se você servir com a mediunidade, repetindo as palavras do Evangelho, Jesus falou, abre aspas, se fizer isso, abre aspas, grande será o vosso galardão. O ganho final, o prêmio, grande será, se você fizer aquilo que devia. Então, o serviço da mediunidade fenomênica é servir os espíritos e não servir os médiuns. O médium ficará servido por tabela, e muito bem servido. O salário é altíssimo. Mas não pense nele, pense na utilidade que o outro lá vai ganhar. Se você fizer isso, é tudo que precisa. Quando eu proponho uma técnica aqui no centro, para melhorar o atendimento aos espíritos, alguns eventualmente, que estejam muito acostumados a usar a mediunidade para um pouquinho de prestígio, se houver o caso aqui, não estou dizendo que há, mas se for, esses aí não vão gostar de jeito nenhum desse método aqui, porque nesse método aqui, o médium desaparece, ele faz um monte de coisa, ninguém nota, ele some, quem aparece são os espíritos, e ele vai fazer um serviço oculto, um serviço, ele e o espírito lá, ó, ele vai sumir. Se você prefere o prestígio, esse método não serve para você. Porque tem vários médios, 30 médios, 50 médios, 80 médios, 200 médios, a gente promove, todos eles podem ter uma incorporação com o treinamento, eles podem todos, cada um vai incorporar por si. Eu tenho que atender quantos espíritos? Assim, não sei, uns 4 ou 5, máximo 6, mínimo 3 ou mínimo 1 ou 2 ou 3 ou 4, máximo 5, eventualmente 6. Se você gastar 2 minutos cada um, mais 1 minuto de intervalo entre um e outro, você gasta 3 minutos para cada espírito. 5 espíritos, você gastou 15 minutos. Em 15 minutos acabou todo o processo. E você serviu aqueles 5 espíritos que foram trazidos para você servir. Agora, supondo que haja muitos médiuns lá, cada um trabalhando por si. Eu vou fazer o meu serviço. Eu tenho uma preocupação. Vou fazer o meu serviço o mais bem feito que eu puder. E vou estudar e vou me esforçar para eu ficar cada vez mais eficiente para fazer um trabalho melhor a favor do espírito. É isso que você tem que pensar. E o outro ali, ele que pensa para ele, eu não posso, nessa hora eu não posso trabalhar para ele, eu não estou trabalhando para encarnado agora,
Agora estou trabalhando para desencarnado. Meu negócio é atender espírito. Agora, você não incomoda de perturbar o outro ali, não? Assim, eu incomodo. Assim, então o que você pode fazer para não perturbar? Assim, bom, eu posso tentar perturbar o mínimo possível. Mas um pouquinho de barulho aqui, pouquinho, eu vou fazer. Eventualmente o espírito vai gemer, eu tenho que ajudar. Eventualmente ele vai chorar. Se ele quiser gritar, eu não deixo. Porque eu sou médium, eu estou lá incorporando, eu estou controlando a comunicação ali. Então, se ele quiser gritar, eu não deixo. Se ele quiser chorar muito alto, eu não deixo. Tem médium que pensa que chorando alto e gritando assim, ele dá uma prova de autenticidade. E depois ele fala assim, era o espírito. O espírito estava muito dolorido, coitado. Ele gritou. Mas você que gritou. O espírito queria gritar e você deixou. Porque você e ele são sócios na mensagem. O médium não é aquele cara passivo que fica lá, abra minha boca aí e eu vou falando aqui. O espírito fala e a minha boca... Não é isso não. Você é sócio dele na mensagem. Ele chega e te dá uma ideia e você ajuda. Se você não souber nada, você é um péssimo médium. Não vai brincar desse brinquedo mais não. Vai lavar roupa, vai fazer sopa lá. Mediunidade não é para você. Você está pensando que você não vai ajudar a mensagem? Você vai ajudar. Ora, não vai ajudar. Mas se eu ajudar, todo mundo pensa que é mistificação. Deixa pensar. Você está trabalhando para quem? Para os encarnados ou para os espíritos? Ou você quer fazer bonito para todo mundo? Falar assim, gostei da sua comunicação, foi ótima, beleza. Aí você gosta. Então você está trabalhando para você. É para você ou é para o outro? Porque se for para você, não ligue porque que os outros vão pensar. Mas o Rodrigues vai pensar que eu estou mistificando. Vou não. Vou não. Eu vou estar aqui junto, controlando tudo, vendo tudo, andando para lá, para cá. Estou vendo todas as comunicações. E estou muito satisfeito. Mas aquele ali não conseguiu quase nada. Coitado, vamos ajudar ele para ele conseguir. Eu estou aqui para ajudar, não é para fiscalizar ou para censurar você. E outra coisa, todos os assistentes são chamados a ajudar, não a censurar. E se o assistente, uma certa hora, descobrir uma falha que ele precisa falar para o médium, eu, em sinal de proteção ao médium, vou até pedir um favorzinho. Fala primeiro para mim. Você vai corrigir uma falha do médium? Primeiro fala para mim. Por quê? Porque eu e você vamos estudar juntos como é que fala isso para ele. Porque nós não queremos ofender ele. Se falar mal falado, ele não vai gostar. Ele é gente, não é? Se alguém vier falar de um erro meu mal falado, eu não vou gostar. E eu tenho que fazer com os outros, ou não fazer com os outros. Aquilo que eu quero ou não quero para mim, conforme Jesus falou. Eu não gosto que os outros briguem comigo, então eu não posso brigar com ninguém. Brigar com o coitado porque ele errou? Não, vou ensinar para ele, vou ajudá-lo. Vou conversar com ele amigavelmente, gostosamente, agradavelmente. Senão não estou servindo. Eu também tenho que servir. Mas você não é médium fenomênico? Mas eu tenho que servir os encarnados. Eu não sou fenomênico. Os encarnados é comigo. Eu sou médium não fenomênico. Eu tenho a mesma incumbência. Eu tenho que servir. Porque se eu não servir, sabe o que acontece comigo? Vocês todos pegam o meu discurso aqui e todos vocês servem. E eu não. Eu sou servido. Eu fico aqui me gostosando por causa que eu consegui que vocês todos... Ou seja, eu estou trabalhando para mim. Na hora que nós todos encarnamos, o pessoal fala, os médicos tudo vêm aqui, o Rodrigo senta lá. Foi por quê? Foi porque você se serviu. Os outros todos obedeceram o que você falou. Eles serviram os espíritos, você não.
Falei, não tem mais. A regra é a mesma. Você mesmo citou a regra lá. Qualquer. Então, eu também tenho que servir. Se eu não fizer isso, eu estou perdido. Estou perdendo meu tempo. Estou gastando o tempo de Deus. E não aproveitando a minha oportunidade. Então eu estou muito preocupado em ajudar você. De tudo quanto é jeito que eu posso. Então esse processo aqui visa isso. Na hora que começar o trabalho, nós vamos colocar médio sim, médio não, médio sim, médio não. Nas cadeiras, igual nós temos semana passada. Mas quem não viu, não sabe, né? Então, tem uma cadeira vazia entre um médio e outro. Para dar mais espaço para o médium, né? E é assim, ó, fileira sim, fileira não. Fileira sim, fileira não. Porque atrás do médium aqui, os assistentes podem circular para ajudar. E na frente podem circular para ajudar também. Mas for aí, assim, ó, nós podemos botar 200 médios aqui. Fileira de assistentes por trás daqueles que vão incorporar. Se o médico precisar de ajuda, o assistente está ali atrás dele para ajudar. E ajudar não é ficar lá dando conselho para ele, não. O médico sabe muito bem o que fazer. O assistente ajuda muito a ficar calado. Deixa o médico trabalhar. Ah, mas o médico está acostumado a gente conversar com ele. Ele vai desacostumar. Ele vai aprender a conversar com o Espírito. Ah, mas ele vai, coitado, ele não sabe, assim. Ele tem que progredir também ou não? Quem é que vai progredir aqui? Só aqueles que estão estudando, esses vão progredir, os outros não. Não, todos vão progredir. Todos vão aprender como é que é. O Espírito incorpora e ninguém vai falar nada com ele. Ele incorpora, você está lá. Você está lá olhando para o médium. Olhando, o Espírito incorpora em você. Você tente manter a consciência. Tente manter a consciência. Faz se não puder. Se não puder, você é um caso excepcional. Os casos normais, todo mundo mantém a consciência na hora da mediunização. Agora, se for um caso excepcional, ele vai atender por fora. É um caso extra. Caso excepcional, não é atendido no hospital de um jeito comum. Ele vai para UTI, que é para pacientes especiais lá. É um outro negócio. Vamos arrumar uma UTI espiritual aqui. Quem for inconsciente vai para outra sala para aprender a lidar com a mediunidade, até conscientizar. O André Luiz fala que todo mundo pode treinar para ficar consciente. E com o tempo vai ficar. Mesmo que ele comece inconsciente. Então, quando o Espírito incorpora, e se o Espírito chorar? Deixa ele chorar. O médium é que deixa. Porque o corpo dele é que está chorando, não é o corpo do Espírito. Deixa o Espírito chorar através de você. Mas não faça barulho. Tente fazer um choro mais... Controlar um pouquinho o volume. Você só tem que tomar conta do volume. Deixa ele chorar e controla o volume. Com o tempo você aprende a ser natural e não gritar. Outro dia lá nos principiantes, aconteceu um negócio interessantíssimo. Na hora que estava todo mundo assim, uma garota principiante soltou um grito. Ela deu um grito, né? Você viu, né? Todo mundo que estava lá viu. Aí eu fiquei com pena dela, tadinha. Porque ela gritou, mas não foi o espírito que gritou, foi ela que gritou. Ela assustou com o espírito, ou assustou com alguma coisa. Ela tomou um susto ali naquela. E ela tomou um grito, deu um grito.
Aí ela ficou sem jeito, ficou sem graça assim. Depois eu tranquilizei, falei assim, olha, ninguém vai censurar você por isso. Foi ótimo você gritar, porque foi o último grito que você deu aqui neste universo terrestre. Nunca mais você vai gritar, é ou não é? Porque não precisa. Você viu que o grito foi seu. Então, como você sabe que não precisa, você não vai mais gritar. Não se preocupe. Deixa o espírito funcionar. O médium controla o espírito. Esta regra precisa. Aí, se o espírito quiser balançar o corpo e jogar para lá e tal, vai. Cacoete do médium. Cacoete. Quer dizer, é um hábito. É uma prática do médium. Porque realmente não precisa. Mas se ele quiser fazer assim? Não precisa. Mas e se ele fizer? No começo ele faz. Porque você não sabe controlar e pensa que não pode. Então vai fazer isso. Se ele fizer, nós não vamos achar ruim, não. Nós vamos falar nada, nós vamos trabalhar, normal. Agora, na próxima vez que eu subir aqui e sentar nessa cadeira, eu vou falar, não precisa de fazer aquilo. Aí você escuta e toma consciência e guarda e fala assim, então não precisa. Na próxima vez que vier aquele impulso de fazer, eu seguro um pouquinho. Porque não preciso sair da cadeira. E se eu quiser cair assim para lá, assim, ó? Aí todo mundo corre, me segura, eu acho joia. Acho legal aquele negócio, o pessoal me segura. E eu falo assim, não precisa. Falo, mas eu não consegui, eu falo assim, acredito. Mas nós vamos ensaiar, nós temos agora até uns 300, 400 anos aí pela frente, para treinar isso. Algum dia você para de fazer isso e descobre que nunca precisou. Mas enquanto você não consegue, nós temos paciência com você. Nós não vamos brigar com você. Agora saiba que, quanto mais depressa você parar com isso, mais depressa você ajuda mais. É isso. Eu não estou aqui citando os casos de incorporação de obsessor em médiums que mantêm inconsciência. Isso cai numa outra faixa que eu não estou discutindo aqui hoje. Estou discutindo os casos normais. Acredito que para os principiantes, assim, para esse pessoal que está em treinamento, exercitamento, não haverá casos de obsessão pesados assim. Só depois, quando tiver equipe já coesa, né? Lá no Real, por exemplo, aparece. Lá embaixo no PS aparece. Mas o pessoal treinado, né? Pessoal exercitado, médios treinados, médios... Aí é outra coisa. Aí é outro esquema. Que não vai adiantar discutir aqui com vocês. Aqui os espíritos que virão são espíritos necessitados, espíritos sofredores. Eles não vão fazer ruaça, não vão jogar ninguém no chão, nada. Mas vão incorporar. E você vai aprender a deixar o espírito ser o mais natural possível. Fique você natural e deixe o espírito ser ele. Agora, vigie a mensagem para ela não fazer excessos. Mas a mensagem é do espírito. E você transmite. Tente colaborar com a mensagem do melhor modo que você puder. Mas seja fiel à mensagem. Porque senão você inventa uma parte que o espírito não tinha posto na mensagem. Aí você falsificou sem querer, inconscientemente. Com o tempo isso desaparece. No começo todo mundo faz assim. Não tem jeito de não fazer. Então não é nem errado. É como no primeiro ano primário, os alunos não sabem escrever. E eles vão escrever assim mesmo, para eles aprenderem, não é? Aí sai tudo errado. Sai feio, sai grosso, sai fino, sai torto. Está certo aquilo. Aquilo ali é o jeito de aprender. Compreende? Quando o pessoal que todos estiver treinado, nós vamos dividir os médios em grupos de 12. E vão descer para as salas. 12 médios. Não há necessidade da figura do sustentador. Não há necessidade. Os atuais sustentadores são chamados a auxiliar os médios que incorporam ou ir para outra sala fazer outro tipo de serviço.
Para esse tipo de serviço, nós só estamos trabalhando com as incorporações. O médium vem para dar a incorporação para aqueles espíritos para os quais ele veio servir, né? Aos quais ele veio servir. Então, ele não sabe nem quais são eles, ou quem, ou quantos, nada. Ele senta lá e se coloca à disposição, ao alcance. E aí, os benfeitores vão trazendo os espíritos e colocam um perto de você, você incorpora. Daí, 2 minutos, acabou o tempo, ele não tem necessidade de ficar mais, porque o benefício é a incorporação. Na incorporação há uma acoplagem eletrobiomagnética. Essa palavra existe. Tem no livro Psiquântico, o Dr. Hernani descobriu que na incorporação de um espírito, existe um fenômeno elétrico, um fenômeno magnético e um fenômeno biológico. Os 3 fenômenos ocorrendo juntos. O médium tem uma exacerbação orgânica intensa, o coração bate mais depressa, as glândulas funcionam, o mecanismo ali é intenso. O médium sua, tem hora que o médium fica esfogueado, esquenta, sua. Quer dizer, é um fenômeno biológico intenso. Hormônios ali devem estar fervendo na veia do cara, né? Adrenalina, diaba 4 lá, e o médium respira e tal, aquela coisa. Quer dizer, isso aí é um fenômeno biológico. Ora, o controle biológico do fenômeno vai demorar um pouco. Leva tempo para o médium controlar a sua biologia. Agora, esta biologia foi exacerbada por causa de quê? Por causa de um fenômeno eletromagnético que aconteceu com ele. Porque o espírito não é nada, espírito é alguma coisa. Então, quando ele está numa acoplagem com o médium, ele influencia eletricamente e magneticamente. Por que influencia magneticamente? Porque eu não sei, mas é necessário. Não sei por que é necessário. Mas como é que você sabe que é magnético? Porque não existe fenômeno elétrico sem um fenômeno magnético junto. Chama-se poder magnético da corrente elétrica. Todo mundo que estudou, todo mundo que terminou o colegial aprendeu isso lá. Primeiro fenômeno eletromagnético. Fenômeno magnético da corrente elétrica. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Primeira lei de Laplace. Então, aqui tem isso. No médium, um fenômeno eletrobiomagnético. Então, esse fenômeno é intenso, o médium sente, e para ele é uma prova. É uma prova intensa da presença do Espírito. Porque ele sente no corpo dele, altera o corpo dele. Olha. Como é que ele não sente? Ele tem certeza que aquilo é Espírito, porque alterou. Se vocês não ouvirem, isso que eu estou falando vira droga, não é? Se não quer ouvir, não tem que estar aqui. Estou falando aqui, as pessoas estão conversando só. É dureza isso. Então, este fenômeno mediúnico é de altíssima utilidade para o espírito. Por isso, quando você permite que o espírito incorpore em você, durante aqueles 2 minutos que ele fica, foi uma bênção do céu para ele. Os benfeitores trazem espírito de longe para incorporar. Para esse cara precisa de uma incorporação. Por quê? Por causa da acoplagem. Lá no livro não está escrito isso, mas eu que estou falando. Da acoplagem eletrobiomagnética, que vai beneficiar o espírito intensamente. Isso adianta para o espírito meses de tratamento lá no além, sem incorporação. No livro, no Missionário da Luz, o instrutor Alexandre vai buscar um médium que estava encarnado lá. Ele vai lá, tira o sujeito do corpo para ir lá fornecer uma energia orgânica, uma energia de encarnado,
uma energia vital de encarnado. Aí eu falei assim, mas por que precisa? Porque precisa, nesse caso aqui, para ajudar o sofrimento dessa pessoa aqui. Está lá no livro do André Luiz. Tem uma hora no livro Obreiros da Vida Eterna que o André pergunta assim, mas a incorporação em médium da Terra é sempre necessária? É assim, em alguns casos, aqui no além nós temos muitos núcleos que se dedicam ao processo de atendimento dos espíritos, mas em alguns casos a incorporação é muito útil, chega a ser imprescindível. Está lá no livro André Luiz. Não fala em doutrinação, porque a doutrinação eles fazem lá. Então eles estão aqui conversando com o espírito, mas agora precisava incorporar ele. Vai lá, incorpora ele, depois traz ele e conversa. Quer dizer que a incorporação vale para danar. Eu li aqueles livros, custei a ver isso. A incorporação é que é a coisa. Então nós temos que criar condições para a incorporação ser cada vez mais bem feita e mais útil. E ela será útil se ela for feita com vibrações e com uma intensa dedicação do médium. Ele senta lá e fala, na bênção de Jesus eu vou ser útil, eu vou servir. Esses espíritos que vieram aqui hoje para usar a minha pequena possibilidade, Deus me ajude a usar isso com segurança, com valor. E agora o espírito vem, incorpora nele, ele deixa ali e tal, 2 minutos, aí o espírito sai, ele se ajuda um pouquinho, às vezes vem um outro quase que imediatamente. Tem hora que eu estou dizendo até eu, não que eu sei mais do que vocês, eu tenho mais experiência, porque faz muito mais anos que eu estou mexendo, né? Tem hora que até eu me engano com isso. Um dia desse eu me enganei lá no Real, a moça recebeu um espírito, eu fui lá, ajudei, tal, o espírito, daí o espírito saiu, eu fui saindo assim, ela caiu, o assistente que estava lá, assim, ele não saiu não. Aí eu falei, como não saiu? Ele saiu, esse é outro. Eu pensei que era o mesmo, mas na hora que eu cheguei lá, o jeitão dele era outro. Falei, esse é outro. Já encaixou outro. Aí aquele ali saiu, já veio outro. É 4, 5 assim nos médios experimentados. É um atrás do outro. Em 10 minutos, tinha acabado, tá, os médios, tá bonzinho. Às vezes o espírito benfeitor volta. Com esse processo novo aqui, vocês vão incorporar benfeitor, porque nós vamos dar um tempo para isso. No começo, todo mundo incorporar benfeitor. O benfeitor está incorporado, nós começamos o processo fenomênico. Às vezes o benfeitor nem sai, o necessitado já entra. Na hora que o necessitado sai, o benfeitor está lá. Tem médium nosso aí que tem uns cacoetes que a gente identifica o espírito, né? Tem um que fala, oxe, né? Oxe, como é que é, cara? Oxe, o quê? Tica. Oxe, tica. Pois é, ele fala, oxe, eu só identifico quando ele fala, oxe. E às vezes o benfeitor está lá. Ele fala, oxe, filho, tal, ele fala, vai incorporar um necessitado aqui, ele fala, tá bem. Aí ele, onde é que foi o benfeitor? Quem estava aqui era o benfeitor. Já caiu lá o necessitado. Aí a gente acode o necessitado ali, o necessitado sai. Na hora que o necessitado está saindo assim, o espírito fala, oxe, foi bom, filho, ajudou. Eu falei, mas já foi. Mas médio treinado. Não quer dizer que todo mundo vai fazer isso, porque isso pode ser uma característica daquele médium. Mas eu tenho visto isso acontecer com vários médios. O benfeitor está lá. E na hora que o malfeitor sai, o benfeitor entra. Porque ele higieniza, ele socorre o médium. Porque o médium está mal para burro na hora que o espírito necessitado sai. O benfeitor chega e parece que dá uma higienizada nele e tal. É uma delícia. Agora, os principiantes não recebem benfeitor. Não recebiam. Eu trabalhei anos com principiantes, eles não recebiam benfeitor. Agora, lá no PS, eu boto uma fileira de principiantes assim, desse lado aqui, ó, principiantes que nunca receberam. Eles ficam ali 1 semana, 2 semanas,
Tem gente que na primeira semana, ele já está lá incorporando. Na hora que a gente dá a tônica da incorporação, né? Ele já está incorporando. Teve uma garotinha, novinha de tudo, que não sabe nada, que não é nada, que não sei o que, de nada, né? Ela, incorporou umas 3 semanas, assim, na sequência. Quando foi na 4ª semana, na hora que acabaram os espíritos que ela incorporou de novo e levantou a mão para ajudar. Aí eu cheguei lá perto dela para ver o que era aquilo. Ela estava com a carinha boa, assim, e vibrando a favor do outro que estava incorporado perto dela. Um necessitado. Eu falei, ela recebeu um benfeitor. Principiante na 3ª semana. Então, se a gente parar e der um tempo para os benfeitores incorporarem, os benfeitores vão ajudar, eles vão fazer. Eles têm interesse nisso. Nós não estamos atrás de ficar querendo que o benfeitor incorpore para ele contar coisa para a gente. Não, nós não temos que explorar benfeitor. Mas o médium apreciaria ter contato com o benfeitor para ele aprender isso. E ele pega a segurança. Aí ele incorpora o benfeitor na hora que ele precisa. Ele tem uma segurança com aquilo. Todo mundo pode e deve fazer isso. Nesse processo aqui, faz parte do treinamento. Que você vai receber os seus espíritos, aqueles que vieram hoje para você receber. Você vai receber todos eles. Na hora que acabar, você está livre, o benfeitor vem. Vamos ver se o benfeitor vem, agora vamos dar um tempo para eles. E todo mundo, fazemos uma prece, fazemos uma vibração para ajustar a harmonia mental, né? Não é porque a prece é mágica, não. Prece não é mágica. Ela ajusta a harmonia mental. Aí o benfeitor incorpora. Às vezes o médium nem nota. Você sentiu alguma coisa? Eu falei assim, não. Faz nada. Eu falei assim, não, só um bem-estar muito gostoso. Eu falei, droga, é isso aí. Eu falei assim, mas não mexeu, não fez, não fez. Eu falei, benfeitor não faz isso. A pessoa sentiu aquele bem. Mas aí a pessoa começa a aprender que aquilo ali é um benfeitor que está influenciando a pessoa. É muito legal, né?